Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções e nós estamos aqui exatamente para isso, para mostrar para você que há uma saída, que há uma solução para os problemas que você tem vivido. De repente você está aí neste exato momento passando por uma situação que tem tirado de você a paz, o chão de debaixo dos seus pés e você diz assim, olha, não sei mais o que fazer. Parou aqui neste canal, acompanhe essa programação porque certamente o que você vai ver e ouvir vai lhe ajudar a despertar a sua fé e assim tomar a decisão certa, a atitude certa para mudar a história da sua vida. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS Espiritual, através do 3216-6162 para você ligar ou pelo WhatsApp 11 3573 3500. Está precisando desabafar? Falar com alguém? Não aguenta mais o que está se passando na sua vida, precisa de uma saída, de uma solução, nós podemos te ajudar. No programa de hoje você vai acompanhar a história do Caio, que carregava dentro de si um estigma por conta da sua aparência e dos problemas que ele enfrentou na sua infância, adolescência e juventude. Mas como Caio conseguiu encontrar a justiça divina na sua vida amorosa? Acompanhe, a gente já volta. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Eu nasci com uma síndrome rara, conhecida como síndrome de Pierre-Robin. E, além disso, eu nasci também com a campainha do céu da boca aberta, a úvula, junto com orelhas pontiagudas, orelhas de duende. Isso fazia o caso se tornar algo mais raro ainda. Cheguei a ouvir dos médicos do hospital onde eu fazia acompanhamento em Bauru que o meu caso era eu e mais outra pessoa no mundo. Eu me lembro que nessa cirurgia que eu fiz, eu coloquei 2 extensores aqui no meu osso. E eu me lembro que todos os dias meu pai tinha que girar uma chave aqui, eu sentia a dor do osso vindo para frente, tudo para trazer o meu queixo para frente. Essa outra foto que eu tenho de um raio-x, dá para ver as placas de platina que também foi colocado no meu rosto. Na época, quando eu era criança, eu ouvia que eu era a pessoa diferente no mundo, eu achava o máximo, achava muito bacana. Mas, ao chegar na adolescência, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a perceber os olhares das pessoas, às vezes os cochichos nos cantos. Era impossível não ver, porque às vezes a pessoa estava reparando os meus defeitos físicos, né? Eu comecei a deixar o meu cabelo crescer para poder esconder as minhas orelhas. Uma vez, na aula de história, o professor estava falando de uma civilização antiga que sacrificava as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência física. E ali eu já estava incomodado, porque aquele assunto me incomodava. Porém, quando eu olho para um lado, um colega de sala olha para o outro e cochicha. O Caio, né? Ali eu já entendi que era para mim. Eu abaixei a mesa no fichário e comecei a chorar. O professor perguntou o que estava acontecendo, eu não falava. Cheguei em casa com a cabeça até doendo de tanto chorar. Foi na adolescência que os meus pais também se separaram. Isso abalou mais ainda o meu interior. Eu via naquela fase de adolescência os colegas de sala ficando com garotas, com meninas, né, beijando. E até nisso eu tive dificuldade. Eu gerei em mim uma insegurança muito grande, a ponto de não conseguir me aproximar.
Eu olhava para o espelho e várias vezes eu me perguntava, por que Deus ele me fez assim? Se eu pudesse, eu teria voltado para a barriga da minha mãe e nascido completamente diferente. Foi com esses conflitos, com esse complexo, com esse vazio, insegurança, com esses medos, que eu aceitei um convite do meu pai. Meu pai ele já estava na igreja já há alguns meses, e quando eu coloquei os pés pela primeira vez na igreja, poxa, eu senti uma paz tão grande. Ali eu vi que o Espírito Santo estava ali. E ali eu tomei gosto de ir na igreja. Já fui na quarta-feira. E na quarta-feira eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida. Quem crê e for batizado será salvo. E ali eu desci as águas. Ali eu fiz a minha aliança com Deus. E ali eu comecei a minha busca pelo Espírito Santo. A pressão estava grande, o diabo colocava na cabeça, você não vai conseguir, desiste. E aí eu me lembrei que eu tinha um CD de uma reunião que o Bispo Macedo tinha feito em 2009 e havia sido passado na igreja para quem quisesse. E meu pai havia me dado. E aí eu coloquei para poder ouvir. Quando o Bispo Macedo começou a oração, ele falava, meu Deus e meu Pai, só quem é filho pode te chamar de pai. Meu Pai. Ele falava com uma boca tão cheia que eu olhava para mim e eu falava, eu não posso nem te chamar de pai. Do que eu vou te chamar? De meu Deus. Eu não tinha um altar lá em casa. Aí eu fiz do tapete lá de casa o meu altar. Dobrei meu joelho, comecei a buscar do meu jeito, mas Deus deu a sinceridade. E na hora que o bispo disse, receba o Espírito Santo, ali um gozo, uma alegria que eu jamais tinha sentido na minha vida. Não era uma emoção, era uma fonte que jorrava de dentro de mim, uma fonte de alegria, uma fonte de paz, uma fonte de certeza que não apenas Deus existia, mas que Ele era comigo e que era meu Pai. Eu queria sair dali para falar para todo mundo, Jesus existe. Foi assim que o Caio, que outrora se achava a pessoa mais feia do mundo, passou a se achar o cara mais lindo. Eu me olhava no espelho e me olho no espelho e falo, pô, eu sou lindo, rapaz, vai arrebentar. Só que chegou uma determinada época, eu comecei a querer ter uma vida completa. Eu me lembro que eu comecei a fazer a terapia do amor pela minha vida sentimental, para que Deus curasse o meu interior. E falei, meu Deus, eu já tenho uma certa idade, já estou com 27 anos, eu quero uma resposta, eu quero ser completo. Mas quando você falava assim de namorar, era muita zoeira. Pô, o Caio nunca namorou, o Caio nunca deu um beijo na boca, né? Mas agora eu já tinha o Espírito Santo. Eu não podia carregar essa injustiça na minha vida por toda a vida. Eu precisava resolver essa situação. Veio a Fogueira Santa, uma Fogueira Santa especial pela vida sentimental, e ali eu fui com toda a força no altar. Ali eu fiz o que Deus me pediu. E ali, quando eu desci do altar, eu desci na certeza que Deus ia fazer algo. Eu não sabia como, quando, quem seria, mas uma coisa eu sabia, que Deus ele iria colocar a mão dele. E na minha igreja tinha uma moça que, como eu fui conhecendo ela, convivendo com ela no Força Jovem, eu comecei a ver, é uma pessoa da fé. Poxa, e por incrível que pareça, a aparência dela também me agrada muito. E me veio um pensamento, dá um chocolate para ela.
E aí, eu falei, pô, que doideira, né? Dá um chocolate. No outro dia, eu procurei uma amiga nossa em comum, que é obreira também, né? Obreira Luísa, e falei, olha, entrega o chocolate para ela, porque se eu der, ela não vai querer. E aí, se passaram 2 dias, a Bianca me procurou e a gente chegou a conversar por 3 semanas, fazendo a terapia do amor. Aí a gente começou a namorar, só que mal eu sabia que começaria as nossas maiores lutas. Uma pessoa da família dela falou, eu não vou deixar a Bianca se casar com você. Né? Até macumba falavam que eu estava fazendo, porque como que podia? A Bianca, tão linda, né? Tá apaixonada, tá namorando com o Caio. Então só pode ser macumba, só pode ser algum feitiço. Até que nós, depois de muita luta, muita oração, muito sacrifício, voto no altar, depois de 1 ano e 11 meses, nós namoramos, noivamos e, graças a Deus, nos casamos. É assim, é o esposo que eu sempre sonhei. Eu olho pra ele, eu acho o homem mais bonito, né? Lindo. Me respeita, me trata como uma princesa. Deus me fez enxergar quem ele era, né? O caráter, o homem de Deus, a perseverança, né? E aí foi onde, então, eu procurei ele, né? E aí a gente conversou, namorou, noivou e casou, né? E hoje a gente tá muito feliz. São 2 anos já de um casamento abençoado, de paz, realizado. Eu sou o primeiro namorado da Bianca. Ela é a minha primeira namorada. Foi a primeira moça que eu beijei e vai ser a única. Deus, ele não demorou. Deus, ele estava caprichando. Ele pegou a pessoa adequada para outra pessoa adequada e uniu. Deus, ele é quem mais quer, a pessoa que mais quer fazer a justiça na nossa vida. Quando uma causa foge do controle humano. Teve um dia que a gente estava voltando de uma consulta, ele desceu do ônibus e saiu correndo no meio dos carros, gritando. Aí ele foi internado na ala de psiquiatria de um hospital. E não pode mais ser julgada com os recursos deste mundo. Ele tomava todos os tipos de psicotrópicos, ele tomava remédio para ansiedade, mas piorava assim de um jeito que não tinha, aos olhos humanos, não tinha jeito. E nos momentos que eu ficava lúcido, eu voltava a usar droga. Só existe uma única saída: a justiça divina. Daquele dia em diante, o Alexandre foi largando os remédios. Ele, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre. Deus, ele julgou a nossa causa. Ele fez justiça dele, prevaleceu na nossa vida. Fogueira Santa da Justiça. A grande oportunidade pela busca da justiça de Deus em sua vida. Saiba mais em qualquer igreja universal no mundo. Encontre o templo mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. Veja o que aconteceu na vida do Caio. Deus fez justiça na sua vida amorosa. Ele conseguiu resolver o maior problema dele, que era o interior, e aí se tornou uma pessoa agradável. Hoje é casado, é feliz, é realizado. Você está vendo? Você está vendo que não é o exterior que faz a diferença? Ajuda, mas alguém olhou para ele e o amou, gostou dele. E assim Deus faz. Deus é Deus de justiça e Ele vai fazer justiça na sua vida amorosa. Pode ter certeza disso. Hoje é quinta-feira, primeira quinta-feira do mês da justiça. Em dado momento da reunião, nós vamos falar da Fogueira Santa e você terá a oportunidade de tomar uma decisão. De repente você está aí casada ou casado e é infeliz, tem um casamento ruim, tem tudo para ser feliz. E não é. As pessoas olham para vocês e dizem assim, poxa, um casal perfeito, se combinam,
mas mal sabem dos problemas que vocês enfrentam. Pois é. E você, que está sozinha ou sozinho, como Caio, e diz assim: quem vai gostar de mim? Você se acha feia, você se acha uma pessoa indesejável. Talvez você se olhe no espelho e pergunta assim: que mulher vai se interessar por mim? Pois é. Se você resolver a maior injustiça que acontece na sua vida, que é no seu interior, ou seja, a falta de Deus, você vai se tornar uma pessoa atraente, uma pessoa interessante, pelas razões certas, e vai encontrar uma pessoa que vai se encaixar com você. A palavra de Deus não falha. Olha só o que diz esse texto. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Foi isso que Deus fez ao Caio. Quebrou o jugo da solidão, da frustração amorosa. Hoje ele é casado, é feliz, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Esta é a proposta da fogueira santa da justiça, justiça na sua vida amorosa, na sua vida conjugal. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 7h30 da noite, em ponto, nesta quinta-feira. Primeira quinta-feira do mês da Justiça. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todos os templos da Universal, espalhados pelo estado de Santa Catarina. Basta você acessar universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato e a sua esposa Cristiane Cardoso. Nós vamos agora a essa chamada que fala do que está acontecendo às quintas-feiras na Universal e a gente já volta. Já tentou consertar algo com a ferramenta errada? O resultado é claro que não vai funcionar. Você vai ter que usar muito mais força e tempo que o necessário. No amor, não é diferente. Quando usamos as ferramentas erradas, os problemas só aumentam. Fugir, forçar a barra, achar que o amor sozinho resolve tudo. Essas são algumas das ferramentas erradas que as pessoas mais tentam usar hoje em dia, mesmo sabendo que não vai adiantar nada. Está na hora de trocar essas ferramentas por soluções que realmente funcionam. Aprenda as ferramentas do amor inteligente, uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro Florianópolis. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou envie a sua dúvida para o nosso SOS Relacionamento 11 3573 3573. Ferramentas do amor inteligente, porque um bom relacionamento começa com as ferramentas certas. E hoje estaremos realizando a unção que despedaça o jugo. Deus despedaçou o jugo da solidão na vida do Caio e vai acontecer com você. Portanto, venha receber não somente essa unção, mas a direção. Sabe, o norte para você saber o que deve fazer, como restaurar o seu casamento, como abençoar o seu lar, como ser uma pessoa completa para começar um novo relacionamento e dessa vez ser feliz de verdade. Isso é possível. Estaremos logo mais às 7h30 da noite aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro. Você está em Florianópolis, na Grande Florianópolis, é o nosso convidado especial. Saiba, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Não se esqueça disso. A maioria de nós já viveu alguma situação incômoda. Você que hoje vive uma situação assim, de injustiça. Você que tem vivido a injustiça no seu casamento, na sua saúde, na sua família, na sua vida financeira. Você diz, meu Deus, isso aqui não é justo. Nós vivemos, infelizmente, num mundo inserido, nós estamos inseridos num mundo de injustiça.
e as injustiças acontecem. O problema não é sofrer uma injustiça, mas é como você reage à injustiça que você está passando. E eu sempre digo assim que eu nasci no chão, né? Porque a minha mãe era empregada doméstica numa casa e literalmente nós dormíamos no chão dessa casa. Eu me sentia muito rejeitada, né? Porque foi me dito em um determinado momento que a minha mãe só não fez um aborto porque não teve tempo, porque senão ela teria feito. Então dizer isso por uma criança de 5 anos gerou todo um trauma. E também aos 8 anos é uma situação muito delicada, que é o abuso que eu sofri, o abuso dos 8 aos 12 anos, mais ou menos. E isso sim gerou muitos traumas, né? A gente se sente muito culpada, muito suja, muito errada, né? A gente acha que não serve para nada. Então eu tive vários relacionamentos, tudo muito complicado, tudo muito delicado. Fui casada a primeira vez, também foi muito complicado. Não impeça que os sonhos de Deus se realizem em sua vida. Se entregue a Ele e encontre a verdadeira felicidade. Eu comecei a olhar para o altar e entender que era dali que vinha a minha resposta. Eu fui buscando e assistindo às reuniões de quarta e principalmente às reuniões de domingo, né? E foi ali que eu descobri, né? Que ali do altar que estava a minha resposta e pedi essa ajuda. Então, no altar eu disse, meu Deus, por favor, eu preciso de ajuda. E aí Deus então vai trazendo as respostas, encaminhando, né? A Márcia é uma mulher renovada, batizada com o Espírito Santo, o Espírito de Deus que me guia. Então os traumas, as dores, as tristezas, tudo aquilo que me doía, hoje não me dói. O passado não apaga, mas ele não me traz mais aquela dor, né? Então hoje eu tenho essa alegria de Deus, né? De saber que eu posso andar, que Deus é comigo. Uma das coisas mais preciosas que a gente recebe é essa paz interior. Pode estar um tumulto fora, mas a gente está em paz, né? Porque Deus está com a gente. Venha ter uma experiência com o Altíssimo e compreenda a importância e a presença dele em sua vida. Às 7, 9 e meia e 18 horas. Catedral Universal em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro. E nesse domingo teremos o Domingo da Justiça, o primeiro domingo da justiça. Nós estamos clamando de dia e de noite, como disse o Senhor Jesus. Eu quero convidar você que tem fome e sede de justiça para buscar do justo juiz que ele venha julgar a sua causa. Acompanhe. Na justiça dos homens, todo processo tem um dia para ser analisado. Você já percebeu que nenhuma causa é julgada sem que seja encaminhada ao juiz? Nada é decidido sem que o juiz, mediante as provas, defina a sua decisão. Se nos tribunais humanos uma prova é capaz de determinar uma sentença, no tribunal de Deus, o altar, não há causa que não seja julgada mediante a prova da fé. Por isso, cada domingo deste mês de julho será uma audiência diante do justo juiz, o único capaz de julgar toda e qualquer causa e fazer justiça através da fé. Neste domingo, 6 de julho, o primeiro domingo da justiça, às 7, 9 e meia e 18 horas, em todas as igrejas Universal no mundo. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Primeiro domingo da justiça. Onde você vai estar? Você pode ter essa audiência com Deus. Você sabia que Jó perguntou assim: se eu soubesse onde é o tribunal de Deus, iria até ele e apresentaria a minha causa. Você pode fazer isso. Ele não sabia, mas você está sabendo, você está aprendendo. O altar, ele representa o tribunal de Deus, onde você poderá apresentar a sua causa,
seja pela vida financeira, familiar, sentimental, conjugal, espiritual. Essa situação que você diz assim, olha, isso não é justo, eu preciso de justiça. Não de sede de vingança, mas de justiça para mudar a sua história. Se você quiser, neste domingo, 9h30 da manhã, nós estaremos clamando juntos e ensinando você os passos que você deve dar para alcançar a justiça que vem do alto, que se conquista por meio da fé. Mauro Ramos, 1310, no centro, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E traga sua garrafa com água para o tratamento espiritual completo. Agora é momento de oração, Bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Quando 2 ou mais pessoas, disse o Senhor Jesus, ligarem na terra, concordarem na terra, será concordado no céu. E é o que nós fazemos com todos os telespectadores, com todos aqueles que nos assistem, meu Pai, que oram conosco. Nós ligamos agora e determinamos a libertação. Que saia, meu Pai, toda tristeza, toda angústia, todo mal, meu Pai, que assola este lar, esta casa, esta família. Meu Deus, abençoa o relacionamento, pais e filhos. Meu Deus, abençoa o relacionamento marido e mulher, que está conturbado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que entre a tua luz e as trevas bata em retirada. Eu invoco o teu nome porque creio na tua presença, no teu poder. Seja abençoado aonde você está, no nome santo e poderoso de Jesus. E os que creem, digam assim seja. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Conte sempre com o guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, na Torre de Vigia, orando por você. Tá ligado, Bispo Sérgio? Deus abençoe o senhor também. E agora é com você. Dê um passo de fé na direção certa. As portas estão abertas, todos são bem-vindos, com ou sem religião. Nós estamos aqui tratando da sua alma. Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, onde uma vida muito melhor espera por você. Até lá! Quando uma causa foge do controle humano. Teve um dia que a gente estava voltando de uma consulta, ele desceu do ônibus e saiu correndo no meio dos carros, gritando. Aí ele foi internado na ala de psiquiatria de um hospital. E não pode mais ser julgada com os recursos deste mundo. Ele tomava todos os tipos de psicotrópicos, ele tomava remédio para ansiedade, mas piorava assim de um jeito que não tinha, aos olhos humanos, não tinha jeito. E nos momentos que eu ficava lúcido, eu voltava a usar droga. Só existe uma única saída: a justiça divina. E este recurso também está ao seu alcance. Eu subi no altar, eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, eu quero a sua justiça manifesta na minha vida. Daquele dia em diante, o Alexandre foi largando os remédios. Ele, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre. Deus, ele julgou a nossa causa. Ele fez justiça dele, prevaleceu na nossa vida. Fogueira Santa da Justiça. A grande oportunidade pela busca da justiça de Deus em sua vida. Saiba mais em qualquer igreja universal no mundo. Encontre o templo mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar.